Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e neste vídeo de hoje vamos falar sobre a divisão do trabalho para uma maior produção. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. Todo mundo já deve ter feito um trabalho em grupo em algum momento da vida. A primeira coisa que normalmente fazemos depois de receber as regras e objetivos é separar o que cada pessoa irá fazer. Foi Adam Smith que tornou a ideia da divisão do trabalho um dos pontos centrais da economia, quando escreveu sobre o assunto em seu livro A Riqueza das Nações, explicando sobre as diferenças de produção quando todo o processo é feito por uma pessoa e quando há várias pessoas fazendo partes do mesmo processo. No livro, Smith mostrou que uma pessoa que fabrica alfinetes talvez não conseguisse fazer um único alfinete durante o dia. Entretanto, se o processo fosse dividido entre várias pessoas, a produção seria maior do que a quantidade de pessoas envolvidas, demonstrando que a divisão do trabalho era mais produtiva que o trabalho feito por um homem só. Por isso, Smith concluiu que a divisão do trabalho em qualquer ofício ocasiona um aumento da capacidade produtiva. Mas a ideia de divisão do trabalho não é nova. Na verdade, ela foi pensada antes da era cristã, com Platão afirmando que o Estado precisava de especialistas como agricultores e construtores para suprir as necessidades das cidades e de suas populações. Outro filósofo que também pensou na divisão do trabalho foi o islâmico Al-Ghazali, quando analisou que para se fazer um único pão era necessário milhares de trabalhadores, pois a produção passava pela etapa de cultivo do trigo, que necessitava de pessoas para retirar as ervas daninhas, colher, moer a semente, ensacar e distribuir a farinha. Isso sem contar nos demais ingredientes. Apesar da divisão do trabalho ser algo que todos os economistas concordam, o que ainda está em discussão é se as cidades permitiam a divisão do trabalho ou se a divisão do trabalho criou as cidades. Indiferente disso, a ideia que todos compartilham como sendo verdade e que Smith também mostrou em seu livro é que a divisão do trabalho está no coração do sistema econômico e é a força motriz do crescimento. Por isso, quanto mais especializados os trabalhadores e as empresas forem, maior o crescimento do mercado e maior será o retorno dos investimentos. Assim como todas as ideias da economia, existem aqueles que não acreditam que isso era algo bom, como por exemplo Karl Marx. Para Marx, a especialização trazia benefícios, mas era um mal necessário, pois aliena e condena os operários a uma condição de máquina que faz trabalhos repetitivos. Ele fazia essa análise comparando a divisão do trabalho com a divisão social dos trabalhadores e operários contra os donos de fábrica e suas máquinas. A divisão do trabalho é utilizada hoje por todas as empresas, inclusive as grandes empresas terceirizam o serviço que antigamente era feito por pessoas contratadas por elas. Além disso, empresas multinacionais terceirizam o trabalho em outros países, dando uma dimensão internacional. Atualmente, com o problema do coronavírus, vemos muitas pessoas preocupadas com a falta de emprego, pedindo para que todo mundo compre produtos nacionais. Porém, pode ser difícil saber o que é nacional, devido ao atual alcance da divisão de trabalho. Um exemplo simples são os remédios e produtos farmacêuticos. Boa parte deles são importados, quando não, parte da matéria-prima vem de fora do país. Portanto, em um mundo globalizado, é difícil saber o que é e o que não é produto internacional, ou até mesmo uma empresa nacional. Além disso, vale lembrar da máxima dita por Ludwig von Mises: qualquer ampliação da divisão do trabalho propicia vantagens a todos os que participam dela. E assim terminamos nosso vídeo de hoje. Falamos sobre a divisão do trabalho e como ela afeta positivamente a produção como um todo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!